A igreja é melhor e maior do que o que você pensa. Para muitos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é apenas o seu grupo religioso, o grupo do qual ele participa. Quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando da igreja institucionalizada, igreja católica, igreja evangélica, igreja ortodoxa, ou dentro da igreja evangélica, as várias denominações. Eu não estou falando desse aspecto institucional da igreja. Essa instituição é uma criação nossa. A igreja é uma criação de Deus, mas a institucionalização é nossa. Nós aqui institucionalizamos deste jeito. E alguns pensam que igreja é apenas o seu grupo religioso. Católicos pensam que igreja é a católica e que todos estão ao redor daquele que significa a unidade da igreja, que é o Papa. E assim pensam e vivem. Evangélicos pensam que a centralidade é da palavra de Deus, da Bíblia, mas ao mesmo tempo defendem que seu grupo específico, e aí são milhares de grupos, milhares de igrejas, seu grupo específico é aquele que congrega a chamada Igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu falo de Igreja de Jesus Cristo, eu estou falando de pessoas que seguem Jesus, independente da questão da institucionalização. Pessoas que seguem a Jesus, pessoas que têm o coração em Jesus, pessoas que o amam, pessoas que servem tudo aquilo que ele diz, mesmo até que não o conheçam perfeitamente, em termos de intelecto, tá, gente? Conhece sim de uma forma pessoal, nesse sentido sim. Eu quero trazer aqui duas palavras de Jesus para mostrar a você que a igreja, essa igreja da qual eu falo de Jesus, ela é muito melhor e ela é muito maior do que o que você pensa, do que o grupo religioso do qual você faz parte. E eu quero começar mostrando, em primeiro lugar, que a igreja é muito melhor do que aquilo que se diz hoje em dia como igreja. O primeiro texto se encontra em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é um texto de Jesus, no Sermão do Monte, muito importante e que deveríamos sempre estar atentos. Jesus diz que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que é dele, que pertence a ele. Não é todo mundo. Tem muita gente hoje, pastores, líderes, que vivem falando de Jesus, vivem com Jesus na sua boca, e por aí vai. Nem todo o que fala Senhor, Senhor, nem todo o que se apresenta como líder, pastor, missionário, quer que seja, bispo, quer que seja, nem todo que fala Senhor, que manifesta essa profissão de fé, nem todo é de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja, estas pessoas aqui que Jesus fala, estão falando muito dele. Estão dizendo que são discípulos dele. Estão dizendo que tem a palavra dele para falar. O que eles falam é a palavra de Jesus. Mas eles não são de Jesus, eles não estão dentro do reino de Deus, o reino dos céus. Eles não fazem parte da igreja, embora da igreja institucional são até líderes. Mas não fazem parte da igreja. Aquela igreja que segue Jesus.
Agora, é interessante que Jesus vai permitir, sim, que estas pessoas que não têm comunhão com Ele falem em seu nome. Ou seja, Jesus não vai parar eles. Não vai dizer, não, você não é meu, nem fale de mim. Não, Jesus vai deixar. Vai deixar que eles falem, Senhor, Jesus, Deus me mandou, e coisas desse tipo. Jesus vai deixar. É impressionante isso. Jesus não limita que essas pessoas falsas, que elas, por algum motivo, parem. Não, vai falando, vai dizendo. Agora, tem uma hora do ajuste de contas. E o ajuste de contas é, conforme o versículo 22, naquele dia, que é o dia do grande julgamento, da vinda de Jesus Cristo e de quando ele julgará todos os homens. E julgará estas pessoas. Ele vai julgar estas pessoas. Estas pessoas que têm muito nome de Jesus na boca não foram lavados pelo sangue de Jesus. Não houve arrependimento de pecados. E eles serão julgados pelo Senhor Jesus. Naquele dia dirão, Senhor, Senhor, veja o que eles fizeram usando o nome de Jesus, hein? Usando o nome de Jesus. Não o nome deles, o nome de Jesus. Não profetizamos nós em teu nome? O que eu ouço de gente dizendo, eu profetizo. Não profetizamos nós em teu nome? O que eu ouço de gente dizendo, olha, eu tenho aqui a palavra de Deus, a minha palavra é autorizada, eu agora vou falar. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Pois é, se você vê alguém que fica falando o nome de Jesus e que expulsa um demônio, o que é que você pensa? O que é que você tem de acreditar? Esse é um homem de Deus. Essa é uma pessoa de Deus. Não é? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizemos coisas extraordinárias? Coisas que os homens ficaram de queixo caído, por exemplo, igrejas gigantescas. Ou conseguimos cooptar milhares de pessoas para nossos cultos. Não conseguimos ser muito famosos no mundo inteiro, ter milhões de seguidores. Não, e sempre usando Jesus, sempre falando Jesus, sempre citando a Bíblia, e expulsando demônio, e profetizando, e fazendo grandes coisas, grandes maravilhas, fazendo curas, milagres e tantas coisas grandiosas. Nós não fizemos tudo isso e não usamos o teu nome. Veja, não é o fato de que alguém usa o nome de Jesus ou que alguém se torne importante ou famoso que significa que essa pessoa seja Jesus. O que acontece é que essas pessoas enganarão a muitos, mas a muitos mesmo. Há muitos enganadores usando o nome de Jesus. E nós tendemos a acreditar nelas, até pela força que elas têm. Mas no final, o critério para julgamento não é o sucesso. No final, o critério para julgamento é a comunhão com Jesus. É fazer a vontade de Deus, o Pai. Então veja bem qual é o critério. Versículo 21. Nem todo que me Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então quem entra no reino dos céus não é quem anda com o nome de Jesus na boca, ou fazendo coisas extraordinárias. Não. Quem faz parte dessa igreja de Jesus e entra no reino, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, a pessoa que vive nos valores de Deus Pai. Quais são os valores de Deus Pai, que são os mesmos de Jesus, são os mesmos do Espírito Santo? Quais são os valores? Os valores são, você anda em amor? Você anda ajudando as pessoas em bondade? Você anda sendo uma pessoa justa, correta, naquilo que faz? E lutando para que a sociedade também seja correta. Ou seja, você tem misericórdia em relação
aos mais fracos, aos mais necessitados, aos pequenos deste mundo, você sente compaixão por eles? Seu coração te leva a ajudá-los? Mas em sinceridade, você é uma pessoa sincera. Quando você erra, você reconhece, pede perdão, pede desculpas a Deus e ao próximo, se for o caso. Você é uma pessoa sincera. Você é uma pessoa que se arrepende de seus pecados. Você é uma pessoa que busca valorizar o próximo. São esses os valores. Isso é fazer a vontade de meu Pai. Porque quando Jesus esteve nesse mundo, foi isso que ele fez. E outra coisa, verso 23, Jesus diz, nunca vos conheci. Gente, eles andavam com o nome de Jesus, eles profetizavam, eles faziam milagres, expulsavam demônios, mas Jesus não os conhecia. Andavam com o nome de Jesus. Jesus não conhecia essa gente. Esse conhecer aqui não é ver quem é e saber, porque Jesus é onisciente. Esse conhecer aqui é ter comunhão, é ser amigo, é estar junto. Nunca vos conheci. Aí Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Veja bem, vamos lá, vamos pensar um pouco nessa gente. Essa gente que anda com o nome de Jesus na boca. Essa gente que faz coisas extraordinárias usando o nome de Jesus. Essa gente que engana. Vamos pensar um pouco neles. Então, na frente de todo mundo, eles são santos. Eles são, assim, líderes religiosos, pastores, quer que seja. Homens lá em cima, santos. Oh, que coisa grandiosa, que líder maravilhoso. Na frente das pessoas. Escondido por trás, o que é que rege a vida deles? A iniquidade. Iniquidade é você gostar do mal, é você ser maldoso. É a maldade no seu coração. Então, na frente faz coisas extraordinárias, boas, na frente. Mas o coração está cheio de maldade. Então, quando ninguém vê, ele está praticando suas maldades. Quando não está na frente das pessoas, o seu coração é mau. Ele fica arquitetando coisas para ganhar muito dinheiro, para ganhar muito poder e muita fama, para ganhar muito poder político, para controlar a vida das pessoas, para usar as pessoas, para se aproveitar das pessoas. Então, por trás dos panos, no escondido dele, às vezes até os mais próximos sabem, mas no grande público é no escondido. Ele pratica sua maldade. E quando ele usa o nome de Jesus, ele não usa por amor a Jesus. Ele não usa por amor às pessoas. Ele usa para se tornar cada vez mais poderoso nessa terra. Cada vez mais poderoso. A ponto de dizer que ninguém pode tocar nele, porque ele é muito poderoso. Ele vai dizer que é porque Jesus o protege. Mas ele sabe que é porque ele é muito poderoso, ele conquistou muito poder. É esse o tipo de gente que está enganando a muitos, que está enganando quem sabe a mim e a você. E é essa gente que não estará no reino dos céus naquele dia. Naquele dia. Aquele dia será um dia de dor e de surpresa. Como disse Jesus, de ranger de dentes e de trevas. Porque muitos que andam com o nome de Jesus na boca serão excluídos definitivamente da comunhão com Jesus. Serão excluídos do céu. Nem todo. Afastai-vos de mim. Que palavra difícil, hein? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, com isso, que eu quero dizer para você, a igreja é muito melhor do que você pensa. Porque a verdadeira igreja, esses aí não fazem parte. Fazem parte da igreja institucional, mas da verdadeira igreja não fazem parte. Eles não fazem. A igreja é muito melhor, é composta de pessoas que fazem a vontade do Pai. É desses que a igreja é composta. Ela é muito melhor do que você pensa. Quando você olha a igreja hoje, vê tantos escândalos, tanta coisa ruim, você diz, poxa, que igreja é isso aí?
Não, igreja não é isso aí. Igreja é das pessoas simples, humildes, que às vezes nem tem poder social, político, nem tem poder, mas que fazem a vontade de meu Pai. A igreja é muito melhor do que você pensa. Mas a igreja é maior do que você pensa. Aí eu quero trazer um outro texto, que é o texto de Marcos 9, 38 a 40. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Quem não é contra nós, está a nosso favor. Há pessoas, gente, que não são de nosso grupo religioso, mas são de Jesus. Nesse caso aqui, João diz para Jesus, encontramos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós nem o conhecemos, nunca o vimos. Ele nunca pediu autorização aqui ao Senhor, né? Nunca esteve conosco aprendendo. Então nós o impedimos, pare, não faça mais isso. Você não é dos nossos. Jesus disse, não o impeçais, deixa que ele continue fazendo. Deixa que ele continue expulsando demônios em meu nome e fazendo bem às pessoas. Aqui você tem alguém sincero. Você não tem alguém que é aproveitador, que tem o nome de Jesus na boca, que expulsa demônios, mas o seu objetivo é ele próprio. Não, aqui você tem alguém que usa o nome de Jesus para beneficiar as pessoas. E ele é um anônimo. Ninguém nem o conhece. Jesus não o conhece, os discípulos ali não o conhecem, mas ele está fazendo o que Jesus faria, o que os discípulos de Jesus que estavam com ele faziam. Ele está expulsando demônios e melhorando a vida das pessoas. Portanto, esse homem não fazia parte daquele grupo ali dos discípulos próximos de Jesus, mas ele era um discípulo que estava fazendo a vontade de Deus, que estava abençoando e ajudando as pessoas por amor a elas, por amor a Deus, por amor a Jesus, que talvez ele nem o conhecesse de uma forma assim pessoal como o grupo dos apóstolos. E ele está ali fazendo. Ele vai fazendo a obra de Jesus com retidão de vida e respeito. Não faz parte desses grupos institucionais, mas vai fazendo a obra de Deus com retidão e respeito. Jesus diz, quem não é contra nós é a nosso favor. É a nosso favor. Quem expulsa um demônio em meu nome, não fala mal de mim em seguida. Não é possível. Então, este homem não fazia parte daquele grupo religioso, mas estava fazendo a vontade de Deus. Era alguém que abençoava as pessoas, no nome de Jesus, sem que tivesse nenhuma ligação formal com Jesus. Jesus não pertence a um grupo religioso específico. Jesus não é só do seu grupo religioso. Jesus está muito acima de grupos religiosos que nós formamos. Pessoas de fora de nosso grupo, do seu grupo religioso, pessoas estão fazendo a vontade de Deus. Pessoas estão glorificando a Jesus. Pessoas estão abençoando outras em nome de Jesus. Pessoas estão sendo como Jesus foi, para o bem dessas pessoas, com vontade, com um bom coração, com desejo. Estas pessoas, mesmo que não saibam, elas são discípulos de Jesus. São. E isso é algo de muito valor. Quem não é contra os valores de Jesus, quem não é contra aquilo que Jesus ensinou, é a favor. Então, a igreja, preste atenção no que eu vou dizer, a igreja é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Nós imaginamos a igreja como sendo o nosso grupo religioso específico. Aí a gente dá uma abertura, né? Se a pessoa é evangélica, os outros grupos evangélicos também são. E há alguns que aumentam um pouco mais. Não, todos cristãos, independente de grupo religioso. Todos cristãos. Mas aí paramos aí.
A igreja é muito maior do que você pensa. Ela abarca pessoas que não estão dentro desses grupos religiosos, mas pessoas que estão servindo a Jesus sem nenhum desses vínculos com os grupos. E que estão servindo a Jesus de coração sincero, de coração verdadeiro. O que é que Jesus diz? Não os impeçais, deixa que eles façam essa obra. Porque eles também são igreja. Eles também são de Jesus. Eles não são do jeito que a gente é, na vinculação que a gente é. Mas eles também são de Jesus. Então preste atenção. Jesus tem muitos, mas muitos discípulos que não são desse grupo que a gente chama de cristãos. Formalmente, tá? Não são. Eles são cristãos no coração, mas não deste grupo que a gente chama de cristãos nesse mundo. Jesus tem muita gente por aí, que a gente nem imagina, que a gente nem sabe, e que estão fazendo a vontade de Cristo, que estão levando o seu nome, às vezes até mesmo sem o saber, mas estão levando o seu nome, levando o seu evangelho, levando o sacrifício que ele fez a muita gente. A muita gente. A igreja é muito maior do que o que nós imaginamos, o que nós pensamos. O que a gente vê em tudo isso? E aqui eu quero terminar. Nós vemos o seguinte: primeiro, quem conhece a igreja, essa verdadeira que segue Jesus, é só Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas. Só Jesus conhece a sua igreja. E ele sabe também quem não é dela, embora use o seu nome, embora formalmente esteja dentro de uma igreja. Só Jesus conhece a igreja dele, na sua totalidade. Agora tem outra coisa aí. Tome cuidado para que nossos preconceitos em relação a outros que não são da igreja, ou em relação a outros grupos religiosos que não da nossa igreja, tome cuidado para que seus preconceitos não levem você a se isolar, a deixar de amar e a deixar de trabalhar junto com outros. Porque você é de tal grupo religioso, você não pode se associar com aquele que é de outro grupo religioso. Que seu preconceito não faça isso. Que seu preconceito não diga só o pessoal do meu grupo religioso é salvo, só o pessoal da minha igreja é salvo, só o pessoal que segue o que a Bíblia diz, assim, nos seus pormenores, de forma visual, de forma visível, só esses são salvos, só estes são a igreja. Tome cuidado, que seus preconceitos não levem você a se isolar daquelas pessoas que, mesmo sendo de outro grupo, ou mesmo não sendo de grupo nenhum, estão fazendo a vontade do Pai e trabalhando para que o reino dele continue a crescer no mundo, através do amor, da graça, da dedicação, da lealdade, da fé, através do esforço em fazer o bem ao outro. Deus os abençoe e que eu e você façamos parte desta grande igreja que é a de Jesus Cristo, a quem queremos servir de coração aberto. Deus abençoe você.